Eu venho de uma família, meu pai militar, né? Minha mãe é professora. E eu venho de uma família que lutou muito para a gente estudar. Então, meu pai priorizou muito isso. Mas, ao mesmo tempo, eles não tinham nenhum tipo de preparação financeira. Então, todo o salário do meu pai era impressionante. Eu lembro que a gente só comia pizza ou alguma coisa mais assim especial, um McDonald's, no dia 1, que era o dia que caía o salário do meu pai. Todos os outros 29 dias era a briga, assim, arroz e feijão que tinha. Então, o grande problema da minha vida financeira começou com a falta de educação, a falta de modelagem positiva financeira. Meu pai ganhava, gastava, sempre enrolado. Eu comecei a achar normal que era, vai ali, pega 50 reais com o teu tio, pega 100 reais com a tua avó. Eu comecei a achar que era normal. Você, tô mal, vou ali pedir dinheiro pros outros. Até que as coisas foram piorando quando eu percebi que a vida era... Quando eu comecei a ir pra rua trabalhar, já adolescente para jovenzinho, comecei a perceber que a vida era muito difícil, porque eu ganhava 450 reais e tinha que viver com aquilo. Uma coisa boa é que eu nunca tive medo de trabalhar e nem medo das oportunidades. Então, com 17, 18 anos, eu comecei a ganhar mais. Para 18 para 19, eu comecei a ganhar mais. Só que o dinheiro ia embora no mesmo dia, porque era um modelo muito forte da minha família. Ela repetindo o comportamento dos seus pais. Repetia o comportamento, assim, absurdamente. Eu sempre fui apertado, nunca, assim, tinha um dinheiro sobrando, sempre apertado. Para mim, eu desenvolvi um complexo de inferioridade muito grande por causa disso, porque o problema é o seguinte, a gente tinha uma vida de classe média baixa, mas porque meu pai era comandante dos fuzileiros, a gente convivia, por causa do título dele, com gente de classe alta. Uhum. Então, todo mundo tinha carrão, a gente tinha um chevetinho. Todo mundo andava de Nike, a gente andava de Quixute. Então, o grau comparativo foi muito destruidor para nossas emoções. Então, eu e meus irmãos, a gente cresceu cheio de complexos, cheio de rejeições e tal, por causa da comparação. Ali eu decidi que eu queria ser alguém na vida. Eu falei, não, cara, eu tenho que partir para ser grande, eu quero ser grande. Eu sempre pensei... Essa questão de você modelar pensamento, as pessoas acham que é clichê, mas é pura verdade. Meu pai me chamou para trabalhar, na época, com um empréstimo, aquele negócio de empréstimo de Banco BMG, não sei o quê, para militares, porque ele era militar, ele começou a fazer uma renda extra com isso, falou, Thiago, vamos trabalhar. Eu ficava no centro do Rio de Janeiro distribuindo os panfletinhos e levando pro escritório do meu pai para ele fechar o contrato. Só que era muito desgastante para mim. Eu tinha que botar terno e gravata, ficar no calor do Rio de Janeiro distribuindo, não sei o quê. Encontrava um monte de amigo e falava assim, caramba, o Thiago tá panfletando ali. Fala, panfletador! E aí eu falei, pô, isso não é para mim, eu tenho que achar outra coisa. Aí eu gostava muito de viagem, consegui entrar como vendedor freelancer numa agência de viagens e, cara, comecei a arrebentar de vender. No primeiro mês eu virei o maior vendedor do negócio, o cara já me chamou para trabalhar. Falou, cara, vem trabalhar. Eu comecei a trabalhar por performance. Vendia, ganhava comissão. Não tinha contrato, não tinha salário, nada. E ali eu comecei a me apaixonar por venda, me apaixonar por viagens. E aí, quando eu falei, liguei pra Janine e falei, vamos casar. Tô rico, tava ganhando 3 mil reais. Tô rico! Aí falou, vamos casar? Vamos. Aí começamos a organizar tudo pra casar. Aí o que acontece, cara? Quando faltava 10 dias, eu lembro que eu tava numa pressão assim, que a mulher das flores tava ligando, falta parcela de 500 reais. O cara do salão de festa, olha, não esquece a parcela de 800. Nessa pressão, saiu fazendo dívida aí, né? Eu fui criado em igreja, então a gente tem uma frase que não é bem assim que funciona, mas virou um jargão dos crentes, que é o seguinte, Deus proverá. Sai fazendo dívida. Sai fazendo dívida que vai dar tudo certo. E não vai, né, cara? É um jargão que realmente Deus provê, mas debaixo de várias condicionais. E aí eu falei, não, Deus vai prover tudo, vamos fazer. E aí o que aconteceu? 10 dias antes, cara, eu recebi uma ligação, eu fui trabalhar normalmente, não deixaram eu entrar na sala. Assim, cara, toma aqui tuas coisas, vai embora. E me mandaram embora com uma mão na frente e outra atrás. E eu casei desempregado. Eu lembro da vergonha de casar desempregado. Eu falei, cara, o que meu sogro vai achar de mim? O que as pessoas vão falar de mim? Eu desempregado. E naquele dia eu percebi que quando eu sou empregado de alguém, meu destino tá na mão dessa pessoa. Porque eu achei que ia casar tudo certo e casei desempregado. Naquele dia eu fiz uma declaração, eu nunca mais vou trabalhar para ninguém. Eu vou ser dono do meu próprio negócio. E realmente eu casei 15 de junho, em setembro eu comecei a minha agência de turismo, nos fundos da minha casa. E isso em 2005. Em 2006 a gente penou muito, a agência não estava dando muito certo, mas eu pagava as contas, fazia compras. Eu lembro que a gente era muito feliz com 50 reais no final de semana.
Eu ligava pra Janine, tem 50 pro final de semana. A gente já sabia o que ia fazer. A gente ia comprar o pote de açaí de 700 ml e deixar na geladeira o final de semana pra gente comer aos poucos. Alugava 2 vídeos na locadora pra ver final de semana, porque não tinha Netflix, não tinha nada disso. Alugava 2 DVDs. Mas eu era muito feliz com R$50. 2016 foi muito difícil. 2006, 2007, a empresa começou a crescer. A empresa começou a acontecer, a gente começou a trabalhar com o Oriente Médio, fazer viagens focadas em Israel, a gente começou a prosperar. 2008, a gente começou a ganhar muito dinheiro. 2009, a gente explodiu. Bum, viramos a 3ª maior empresa do país no segmento. 2009, Nossa. 2010, 2011, a gente ficou na liderança. Tudo dando certo. Dando certo na minha cabeça. Hoje eu vejo que eu tava fazendo um monte de burrice, eu vou chegar aí. Eu tava orgulhoso. Então, em 2009, 2010, eu comprei meu primeiro carrão, aí ficava chegando mais cedo na casa da minha avó para todo mundo ver, os primos ver eu chegando de carro. Orgulho, vaidade. Eu achava que era o dono da verdade. Às vezes vinha um colaborador e falava, Thiago, acho que a nossa equipe de venda tá certa. Eu falei, você trabalhou aonde para falar assim? Você tem qual experiência? Então não escutava ninguém, achava que sabia as coisas, não busquei consultoria, não busquei mentores. Mas tinha dinheiro, o dinheiro estava no caixa, eu estava achando, tá tudo bem, Deus está comigo, vambora. E aí quando chegou de 2013 para 2014, a gente já estava assim, fazendo muitos grupos famosos, muita gente famosa no Brasil fazia grupos de turismo com a gente. E aí eu fui fazer uma viagem nova, aí eu comecei a gastar a bel prazer. Tipo assim, eu ligava pro financeiro e falava assim, cara, quanto é que tem na conta aí? Eu não perguntava quanto tem quanto tem na conta. Fiz uma viagem para Nova York com a Janine e recebi uma ligação de lá, falando o seguinte, olha, volta porque a empresa quebrou, tá de cabeça para baixo. Eu falei, como assim? Tá tudo bem? Pra você foi do nada? Foi do nada. A gente já sabia que tava assim, difícil e tal, mas a gente já tinha passado por outras dificuldades. Mas o que aconteceu foi que o mercado virou de um dia para o outro. A gente recebeu muitos grupos, 87 grupos, a gente recebeu no dólar de 1,80. O mercado virou para 3 e pouco, era dia de pagar fornecedor. Então, tipo assim, eu tinha 3 milhões de caixa, mas estava devendo 9. Eu quebrei em 2 milhões e meio de dólares, né? Aí o que aconteceu? Na mesma época que o dólar disparou e a gente ficou devendo 3 vezes mais aos fornecedores, Israel entrou em guerra com a Palestina e fechou as fronteiras. O que aconteceu? Os 87 grupos pediram reembolso. Foi de todos os lados. E aí o que aconteceu? Automaticamente todo mundo saiu de perto de mim. Aí o que eu pensei? Vou limpar meu nome. O pessoal começou a falar mal de mim, todo mundo ligando, processo, tomamos não sei quantos mil processos que eu tinha que ir. Nos processos eu ia tremendo assim, porque emocionalmente você fica destruído. Neguinho te ameaçando, pedindo dinheiro e não sei o quê, falando que vai não sei o quê. E você ainda tendo que ir no processo, todo mundo te acusando de tudo. Cara, eu só não morri porque Deus não quis. No meio disso, eu fiz uma besteira. Qual foi a besteira que eu fiz? Não tinha mentores, eu tinha patrimônio. Eu queimei meu patrimônio de uma semana para outra, vendendo a 50%, 60% do que valia para pegar o dinheiro rápido. Então eu tinha apartamento na Barra da Tijuca, tinha meus carros, tinha terrenos, peguei tudo. Em uma semana eu vendi todo o meu patrimônio com o ideal de vou limpar meu nome, que é o fundo do poço. Aqui eu vou entrar em depressão, aqui eu vou passar por ameaças, aqui eu vou tomar decisões sérias na vida. Esse aqui é o fundo do poço. Quando eu quebrei, comecei a ser processado e vendi todo o meu patrimônio, eu fui morar numa casa assim vergonhosa de aluguel, vergonhosa mesmo, uma entrada assim de uma comunidade. Na época eu só tinha 2 filhos. A gente passou por muita vergonha, muita humilhação. A gente foi muito caluniado. Muita gente inventava a história da gente. Então, normal. O ataque emocional era muito forte. E as pessoas são muito criativas, gente. Vocês têm que ver como elas são criativas. São criativas. Muita gente que tentou me destruir no nível máximo. Pensa no nível hard assim, de destruição. Hoje, bate na minha escola e fala assim, rapaz, sempre acreditei em você, cara, tamo junto. É impressionante, cara. Isso parece coisa de filme. As pessoas ficaram 2 anos tentando me destruir. Eu me cerquei de 2, 3 pessoas que me ajudaram muito. É muito importante quando você tá endividado, você ter suporte emocional. Porque o telefone toca, você sabe que é cobrança, você já começa a tremer, você já começa, meu Deus. Mas só que você tem que atender. Um dos maiores conselhos que eu dou é o seguinte, na dívida é que você tem que ser homem mesmo. Então, ligou, atende. Eu atendia com medo, tremendo, mas atendi e falei assim, olha, eu tô te devendo. O cara me xingando, eu vou te matar, eu sei que você vai me matar. Eu não tenho como te pagar. Mas se você quiser, eu vou aí, assino uma promissória, a gente negocia em 12 vezes. Eu atendia todo mundo, não mudei de telefone, não mudei de endereço. Né? Eu já estava nessa casa de aluguel. E todo mundo sabia onde eu morava, todo mundo me cobrava e eu atendia todo mundo. Agora, eu fiquei um tempo em estado de choque em casa. Nesse tempo, eu aumentei muito a minha fé. Eu tive um insight em uma das minhas orações.
Eu tive um insight, porque tem uma passagem bíblica que Moisés fala assim, não tem mais jeito. E aí Deus fala para Moisés, o que você tem na mão? Eu falo, eu tenho um cajado, então usa o cajado. E aí eu falei isso para Janine, minha esposa, falei, o que a gente tem na mão? Ela falou, Thiago, a única coisa que você tem é o diploma do mestrado. Eu tinha feito, na época que eu estava no auge lá da empresa, um mestrado nos Estados Unidos em business e coaching. Mas mestrado na universidade, 1 ano e meio nos Estados Unidos e tal. Eu tinha esse diploma. Falei, quer saber? Eu vou começar a dar aula disso. Eu sempre falei bem em público, justamente por causa da igreja, que geralmente você tem muito acesso a isso, né? A tocar em público, a falar em público. Eu tinha já essa habilidade natural de falar em público. E aí eu montei um curso totalmente quebrado. Eu tinha 580 amigos no Facebook. E falei, ó, curso com o Thiago Brunet, eu te ensino o que você tem que fazer para não quebrar na vida. Como suportar emocionalmente as pressões. Tudo que eu estava passando eu botei ali. Eu lembro que eu sempre fui um cara que defendi muito a verdade, né? Então eu falei assim, eu vou botar tudo, só o que eu posso realmente oferecer pro cara. Aí eu botava lá embaixo, mestre em coaching pela Florida University e tal. Nunca tinha praticado isso na vida, mas era o diploma que eu tinha. E aí eu comecei a anunciar no Facebook e 12 ou 13 pessoas acreditaram e foram. E tipo, tinha muita gente boa, foi um diretor de Petrobras. Eu usei o nome coach na época que estava na novidade. A gente alugou uma salinha para dar esse curso ali no Cita América, ali na Barra. E a gente ia dirigindo com o carrinho todo ferrado que a gente estava. A gente já tinha desfeito de todo o patrimônio. Janine armava o café e eu ficava de terno e gravata dentro para passar credibilidade esperando os alunos. Foram 3 dias dando aula, eu nunca tinha dado aula na vida, dando aula de 8 da manhã às 8 da noite. Eu estava em estado de choque, eu chegava em casa em estado de choque. Quando acabou o curso, eu falei, Janine, e aí, sobrou algum dinheiro? Que a gente ia pagar a apostila, não sei o quê. Ela fez todas as contas, falou, Thiago, pagamos todo mundo, todos os fornecedores, e sobrou 20 mil reais. Eu falei, 20 mil reais? Bastante. Eu falei, é muito dinheiro. Eu descobri o nosso negócio. Eu amo fazer isso, eu sei fazer isso, e dar dinheiro. E o grande lance foi que é o seguinte, antigamente eu tinha que trabalhar e o dinheiro que entrava na conta não era meu. Era muito fornecedor, passagem aérea, não sei o quê. Hoje em dia não, se entrou na conta já é nosso. Aí nessa época eu procurei o doutor Augusto Cury, que a gente já tinha te conhecido na época da agência, que eu levei ele para Israel. Falei, doutor, tô pensando em escrever um livro sobre desenvolvimento pessoal, o senhor sabe minha situação, ele sabia que eu estava quebrado. Eu preciso de ajuda, ele me ajudou. E aí eu escrevi o livro Rumo ao Lugar Desejado. Eu vendi 52 mil livros do Rumo ao Lugar Desejado a R$40 debaixo do braço. Ia de lugar em lugar, de casa em casa, de igreja em igreja, de empresa em empresa. Eu e Janine, minha esposa, não vendendo esse livro. A gente vendeu 42 mil livros. Consegui reduzir muito minhas dívidas. Por exemplo, a maior dívida que eu tinha era com uma rede de hotéis em Israel. Era tipo $400 mil. Era a maior dívida que eu tinha. Eu peguei um avião aqui. O primeiro dinheirinho que entrou, com isso eu comprei uma passagem aérea e fui para Tel Aviv. Aí sentei com um cara, que hoje é muito meu amigo, mas na época me ameaçou de morte. Procurei ele e falei o seguinte, cara, olha só, eu não vou ter como te pagar. Não tem como, não existe a possibilidade. E eu vim aqui, eu peguei um avião, vim para Israel, vou embora hoje mesmo para o Brasil, só para te dizer que eu tenho um compromisso contigo, minha palavra está dada. Está aqui. Ele, mas como é que você vai pagar isso? Eu falei, não tem como pagar, não sei como pagar. E aí ele fez uma coisa que virou meu jogo. Ele falou, então você vai assinar uma confissão de dívida. Que o acordo era de boca, esse dinheiro devia de boca. Eu falei, tá bom. Aí ele pegou uma confissão de dívida e me fez assinar. Aí quando eu assinei, ele pegou a confissão de dívida e falou assim, cara, você veio aqui só para isso? Eu falei, cara, só para isso, eu vou voltar pro Ben Gurion agora, que era o aeroporto. Ele rasgou a confissão de dívida e falou, vamos fazer o seguinte, a dívida está perdoada, mas se um dia você se levantar, a gente vai fazer negócio junto e você vai me pagar isso. Só nos últimos 2 anos que eu levei grupos para lá, eu dei mais de 1 milhão para ele de lucro, fora os 400 que eu já tinha pago. Primeiro, controle suas emoções, porque quem não governa suas emoções não consegue governar mais nada, inclusive sua vida financeira. Então, eu não compro nada por empolgação. Isso mudou de lá de trás? Mudou completamente. Eu não compro nada sem pedir conselho, sem calcular, sem saber por que eu estou comprando isso. Eu preciso disso ou eu quero? Porque criança compra o que quer, adulto compra o que precisa, né? O maior conselho é governar suas emoções. Segundo, é você começar, quando está quebrado, a inserir-se em ambientes que vão te ensinar a decolar dali. Eu lembro que aí eu comecei a ir em lugares, eu comecei a estudar, nunca tinha estudado sobre empreendedorismo e era empresário, pô, que loucura. Aí eu comecei um monte de palestras de empreendedor, comecei um monte de coisa ligada a isso, comecei a ler muito livro, eu li muito livro nessa época que eu estava quebrado, porque eu falei, nunca mais vou passar por isso.
E por último, tá determinado a nunca mais voltar para a lama. Tá determinado a mudar de vida. Tá determinado a fazer tudo que você tem que fazer, não ter medo de trabalho, sempre ser cauteloso com as amizades, mas quando perceber que a conexão é certa, investe ali, porque pode abrir uma porta boa para você de negócios. E acima de tudo, que funcionou para mim, foi a fé. Eu sempre acreditei que não era o meu fim. Assim, uma hora Deus dá uma reviravolta na minha vida, né? Eu acredito muito que Deus tem um controle do nosso futuro. Então, eu crio meu destino com as minhas decisões, mas confiando completamente no Deus que escreveu cada dia. E isso me tirou da lama muito rápido, me amadureceu muito rápido, e hoje eu ensino pessoas a não passarem pelo que eu passei, emocionalmente e financeiramente. Toda semana trazemos conteúdo de qualidade como esse que acabou de assistir. Se inscreva no canal e seja avisado toda vez que tiver um vídeo novo.